Olá, seja bem-vindo ao Pode Isso, Doutor. Meu nome é Gabriel e tô aqui com meu amigo Rodrigão. Fala tu, Rodrigão. Fala, Gabriel, tudo bem? E aí, como é que você tá pra esse episódio de hoje? 6º episódio, né, cara? Passa rápido. Rápido demais. Cara, a gente tá com uma pessoa muito especial hoje aqui, a doutora Thaís Bertolini. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. A doutora Thaís é geriatra e ela vai contar um pouquinho da história dela, falar um pouco sobre os pacientes, falar um pouquinho sobre a área dela. Fica ligado porque vem coisa muito boa por aí. Vamos lá. Doutora Thaís, quem é você? Bem, vamos lá. Eu sou Thaís, eu sou médica já há algum tempinho. Eu costumo dizer que eu sou geriatra porque a geriatria me escolheu, não fui eu que escolhi a geriatria. E trilhei um caminho um pouco diferente, assim, né? Ao longo da minha formação, eu fui sentindo uma necessidade muito grande de entender por que os idosos... Eu comecei a trabalhar no CTI. Sim. E aí eu queria entender por que eles chegavam tão mal no CTI, né? E aí eu fui estudar geriatria depois disso. E me encantei, né? Então, mas na verdade, desde a época da faculdade, o pessoal já falava assim, deixa esse aqui pra Thaís conversar, porque ela gosta de bater. Começou um tempinho, você não quer entregar a idade, né? Então tem cara de nova, mas já tem um tempo de estrada, né? Já tem, com certeza. Lenta. Entendeu? Assim, tem cara de nova, mas Sim, já sim. entregou. Olha o etarismo. Cara de nova é etarismo. Como que a história de vida, a sua vida, influencia no jeito de cuidar dos pacientes? Essa é uma pergunta interessante, assim. Eu fui muito influenciada ao longo disso tudo. Eu acho que eu tenho que falar dessa pessoa que foi a minha avó, né? Eu cresci com a minha avó, morei com a minha avó. Eu falo que ela era minha companheira de aventuras e a gente fazia um monte de besteira. E veio nisso, muito disso. E ela ficava no meu pé para eu estudar, ficava acordada comigo até de madrugada na época do vestibular, fazia comidinha para eu levar para a faculdade. Que legal. Né? Então, foi uma história que veio daí. E também, assim, pela necessidade de ter um olhar com carinho e com respeito por quem já tem mais história do que a gente, né? É muito bom você estar com essa população que tem mais experiência mesmo e aprender. Eu aprendo muito com eles. Verdade. Muitos dias eu aprendo muito mais com eles do que o que eu tenho para passar para eles, né? E é muito legal. O que te motivou a escolher a geriatria como missão de vida? Alguma coisa que aconteceu na sua vida? Não, como eu falei, foi a geriatria que me escolheu, assim. Eu fui indo, quando eu fui ver, eu falei, bom, o que faz sentido é trabalhar dessa forma, né? É dar esse olhar, essa visão. E eu acho que hoje o que me motiva mais é trazer o que eu falo de educação em saúde. É fazer com que as pessoas entendam esse processo de como é envelhecer, porque está acontecendo com todo mundo, né? E como a gente pode fazer isso da melhor forma possível. Sim. Importante esse ponto aí, né? Porque na minha cabeça, até então, até alguns anos atrás, né, eu tinha a ideia que o geriatra era pro vovô e pra vovó. 60 e poucos anos ali. E não é, né, cara? Então. Eu descobri isso também recentemente. Eu descobri de uma forma, né? Muito ruim. E a doutora Thaís é a minha geriatra. Ai, que Aí legal. agora eu que vou ter que entregar a minha idade aqui. O cabelo não nega. O meu cabelo não nega, tá aí branco. 45 anos, e aí eu, né, algumas coisas, precisando fazer alguns exames e tal. Ela falou assim, não, mas você tem que já começar a ter o acompanhamento, né? Sim. E aí é importante para quem está nos assistindo, enfim, que vai ver, que você fale, né? E eu vou perguntar aqui, eu já sei a resposta, porque eu já sou, né, paciente. Qual a melhor idade para procurar o geriatra? Eu falo que 18 para cima eu atendo todo mundo, né? Mas eu acho que com 40 é uma boa idade para a gente poder programar os próximos anos. Com 40 você tem já alguns declínios, o corpo já não está respondendo ali na mesma velocidade que era antes. Então, se você não fez nada até agora, é a hora de começar a se programar e pensar como é que você vai querer os próximos 40 ou 80. Aí depende. Caramba, tô chegando lá, Rodrigão. Não, eu já tô lá. Tu tá caminhando, eu tô lá. Tô caminhando pra lá. Deixa eu fazer as perguntas, porque eu tenho umas dúvidas ainda. Lugar de fala. Até o meu tem mais propriedade nas perguntas. Tô ligado, Vai tô ligado, por mim tô que ligado. Esse episódio é melhor full ficar comigo. você, né? Full você. Entendeu? É comigo. Eu, às vezes, tô em casa fazendo alguma coisa e eu preciso... vou fazer uma comida, fazer alguma coisa e tal. Aí da cozinha, do quarto para a cozinha, eu esqueço que eu vou fazer. E aí eu tenho uma tática. Eu volto pro ponto de partida para lembrar tudo. o que eu ia fazer.
Qual o João esse Maria? esquecimento. Esse Jogando migalha. esquecimento, né? E às vezes mexe as coisas acontecem, daquele apagão, cara, esqueci o que eu ia fazer, né? E aí eu não sei se é questão de idade ou alguma coisa, acontece. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, vamos lá. Esquecimento é uma queixa muito comum, assim, chega toda hora pra gente. E pode ser uma coisa muito grave, pode ser alguma coisa muito relacionada à saúde mental, que não deixa de ser grave, né? Uma das questões hoje em dia. E pode não ser nada demais, pode ser só que você está fazendo muita coisa. Esse esquecimento que você está me falando, eu vou fazer uma comparação com um computador. A memória da gente, a gente pode comparar com um computador. Quando o computador está novinho, tirei da caixa, abri lá a criancinha. Se eu botar todos os programas ao mesmo tempo, abrir todas as abas ao mesmo tempo, vai rodar, não vai? Conforme a gente vai usando, eu continuo com a capacidade de adquirir memória, eu continuo com a capacidade de aprender, mas se eu abrir todas as abas ao mesmo tempo, vai falhar. Então, esse esquecimento que você está me falando, a primeira coisa que a gente precisa ver é como está a sua atenção. Você estava indo para a cozinha pensando que você tem que ir para a cozinha para fazer alguma coisa, ou você estava indo para a cozinha pensando que o cachorro saiu pelo corredor, eu tô pensando mil coisas, que o boleto venceu e você não pagou, que o carro talvez tenha ficado ligado lá embaixo. Isso, nos dias atuais, tem sido um grande ladrão da qualidade da nossa memória. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, não foca, não presta atenção em nada, e aí eu não consigo aprender, eu não consigo lembrar daquilo que eu não aprendi, do que eu não retive. Então, a primeira coisa, né, que aí é difícil porque envolve uma mudança de hábito, né, é a gente aprender a estar presente. E aí entra o cuidado da saúde mental. Eu tô aqui pegada. com vocês fazendo podcast, eu preciso pensar no que está acontecendo aqui com a gente agora. Todo o resto ficou lá fora, né? Isso é difícil, né? 2025. E é normal, na minha idade aqui, a gente na casa dos 28, 30, é normal esquecer? Nessa idade, principalmente, vem muito desse processo, Entendi. Gabriel. A gente está numa fase que a gente acha que tem que ser produtivo o tempo todo, fazer tudo o tempo todo, tá correndo o tempo todo. Nem sempre isso é uma grande verdade. Por que eu tô falando isso, tá? Tem até um pastor conhecido, né, que é o Cláudio Duarte, que ele traz várias coisas. Adoro isso. E aí, a fala dele dá a gente a entender muita coisa, até faz a gente ficar claro. Fala, caramba, realmente. Sim. E aí, acho que a doutora pode confirmar. O homem, ele tem dificuldade, que é da natureza dele, de administrar várias coisas ao mesmo tempo. Porque quando ele fala isso, e o pastor Glória fala muito essas coisas, né? E tanto que as pessoas se identificam, porque ele é muito claro nisso aí, uma linguagem. E realmente a gente percebe. E aí você acaba olhando e fala assim, cara, realmente, a minha mulher, ela faz coisas ao mesmo tempo que eu não consigo fazer. Gerenciar isso. O homem, ele tem essa dificuldade e a mulher tem essa facilidade? Sim e não. Se a gente for pegar aí, a gente vai lá atrás, né? Evolução da espécie, não sei o quê. O homem, ele evoluiu, né, biologicamente falando, para ser o provedor, tinha que caçar, então ele tinha uma visão muito mais de profundidade e num campo mais focado, vamos dizer assim, mais limitado, né, um campo de visão. A mulher, ela precisava dar conta de uma área maior porque ela era responsável por manter a prole segura. Sim. Isso a gente está indo lá atrás. E as coisas foram acontecendo. E hoje em dia, o que acontece? A mulher dá conta do quê? Da casa, da criança, do marido, da roupa. E o homem, não que os homens não possam Vocês são treinadas, né? É cultural também, mas né? isso não quer dizer Sim. que seja saudável, tá? Sim, Porque a gente hoje está vendo acaba um grande absorvendo. número de mulheres adoecendo mentalmente. Ainda por sai pra conta trabalhar disso, é também. difícil. Né? Depois que ganhou o mercado de trabalho, então, Aí, mais uma coisa na conta. E não é bom para ninguém, nem para homem, nem para mulher, sim, na verdade. não é saudável pra Não relação. é saudável para ninguém. O ideal é que a gente consiga ter Dividir esses ao longo da momentos. semana, né? Não, ao longo da semana e dividir esses momentos. Assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer Entender, compreender. Tanto que assim, eu oriento os meus pacientes isso. Eu tô na cozinha fazendo a comida. Tá na cozinha fazendo a comida. Se tiver a máquina batendo, com a roupa lá dentro, e mais alguma coisa acontecendo no quarto, varrendo o quarto, o arroz vai queimar. Com o passar do tempo, pode ser que isso aconteça com uma frequência maior e pode ser que isso queira dizer um outro problema, um quadro demencial inicial, até pode, tá? A gente não tem como excluir só nessa queixa. Sim. Mas a primeira coisa que eu tenho que ver, a minha atenção estava ali?
essa quebra de atenção atrapalha muito o processo da memória. A demência, tá? Vamos entrar nesse ponto que é importante. Eu falo esquecimento e eu fico assim, eu posso falar demência? Não. Não? Esquecimento é diferente de demência. Tá. Vamos falar de... Eu posso usar esse termo, então, demência. Então, o que é a demência? Só pra gente entender. Na verdade, a demência é uma síndrome, ela não é uma doença. Então, o que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Eu tenho um monte de coisa que forma um quadro demencial, onde o paciente tem, vou falar palavrão, depois eu traduzo, tá? Alteração cognitiva e funcional. Alteração cognitiva. Eu perco capacidade de lembrar, eu perco capacidade de aprender, eu perco capacidade de desenhar, eu perco capacidades cognitivas da minha mente que eu tinha antes, tá? E funcional. Eu não consigo mais ir à rua sozinho, eu não consigo mais atender o telefone e anotar o recado, eu não consigo mais ser responsável por pagar as minhas contas. Eu tenho isso, eu tenho demência. Se eu tenho só alteração de memória, só alteração de um domínio cognitivo, porque são vários, eu posso ter um transtorno cognitivo leve, um transtorno cognitivo maior, mas eu não tenho demência. E uma outra coisa também, eu vou aproveitar aqui e já falar, demência não é sinal de Alzheimer. Isso que Alzheimer é um tipo de demência. Existem alguns. Por que virou sinônimo? Porque é mais comum. Entendi. Entendeu? Acaba que tudo a gente acha que é Alzheimer. Tudo Esqueceu acha que é Alzheimer. Esqueceu E Alzheimer é possível em pessoas mais jovens? É possível, normalmente, quando você tem um quadro de Alzheimer iniciado antes dos 60 anos, normalmente tem um quadro genético por trás. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí a gente se preocupa em fazer os testes genéticos e tudo. Quando começa lá de 70, 80, aí é mais Da a idade. ver com o processo do envelhecimento. Entendi. Entendeu? Que pode acontecer ou não, não é um sinônimo. E tem como prevenir isso com algum remédio, um chá, uma camomila, alguma coisa aí, pra gente poder voltar a lembrar? Não tem pílula milagrosa. Queria eu que tivesse, imagina? Ia ser um espetáculo, né? Não tem. Sim. O que a gente tem hoje como forma de prevenção, toda vez que a gente estiver falando de envelhecimento bem-sucedido, para tudo, cabeça, corpo, é o tripé. Atividade física, eu chamo de atividade intelectual, que a minha cabeça precisa estar funcionando, né? E alimentação. Todo mundo que for falar de envelhecimento de forma consciente e prudente, é esse tripé. Para tudo. E essa nova geração chamada multitasking, né? Acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não fazendo nada. O que isso pode ser um grande causador de uma possível Alzheimer no futuro? Pode trazer quadro de memória. Quando a gente tem um quadro de memória inicial, até um determinado ponto eu consigo reverter com essas medidas, em outros pontos eu preciso de ajuda de remédio, de terapia e tal, mas eu posso caminhar para desencadear um processo que o paciente já tinha predisposição. Se você pudesse listar 5 primeiros passos para a pessoa, através de agora, tá assistindo esse episódio aqui, começasse a mudar seu estilo de vida, a prevenir, o que você aconselharia? Ajustar o sono, que é uma coisa que a gente também não costuma dar atenção, né? Ajustar o sono, procurar um médico para saber se está tudo bem, começar uma atividade física, ajustar a alimentação e evitar hábitos que são sabidamente nocivos, né? Cigarro, álcool em excesso. Acho que para começar um bom pacote, um starter pack. Interessante. O pessoal tem resistência quando tem a demência, alguma coisa, tipo, voltar para esse tema, mas sobre resistência, porque assim causa constrangimento a pessoa, o familiar. Sim. Entendeu? Porque é difícil, né? Primeiro, é um diagnóstico difícil de você dar, pra gente também não é fácil. de aceitar, a família aceitar. E é difícil para a família porque traz muito sofrimento, né? E muitas vezes essa família ela vai sofrer e adoecer até mais do que o próprio doente, entre aspas, sim, né? Que vai acompanhar. E você vê um amor seu passando por isso é muito ruim, né? Então... E o acolhimento né, no caso da equipe médica que está acompanhando, a doutora, né? Enfim, no caso, né? É importantíssimo isso também, né? Tá ali próximo para orientar a família, porque são 2 pacientes, né? O paciente e a família. E a É um família. binômio. Eu acho que assim, Rodrigo, uma vez que a gente tem esse diagnóstico estabelecido, seja qual for a causa da demência, e muitas vezes a gente não consegue estabelecer a causa logo num primeiro momento, precisa de um acompanhamento maior. Mas uma vez que você tem esse diagnóstico estabelecido, um papel fundamental do geriatra ou
do médico, né? Neurologista, enfim, do médico que está acompanhando essa família, esse paciente, é tentar estar um passo à frente. Tentar falar para a pessoa o que esperar. Porque eu acho que deixa todo mundo mais tranquilo. Olha, é ruim. Como você vai reagir? É ruim, mas a gente pode esperar isso. Se acontecer, a gente vai fazer dessa forma. Se acontecer, a gente vai fazer dessa forma. A gente tem essa. É importante. É traçar uma estratégia mesmo para passar por um período turbulento, que vai ser. Uhum. E agora a gente vai fazer uma brincadeira rápida de mitos e verdades. Pode até puxar o microfone para perto para você aí. Tá, é rapidinho? E vamos lá. Vão ser 6 perguntas. Tem mais algumas aí? Eu tenho aqui tenho 2 perguntas. Tá, vamos lá. 8 perguntas no total. Pode começar então, a gente vai intercalando. Não, eu vou fazer minhas 2, porque não vai estar muito... Esse é o mito e verdade, não, já? Mitos e verdade já. Então, o meu não é mitos e verdade, não. Minhas 2 perguntas, importantes. Então vai lá. Vou perguntar, mas, né? Cabelo branco é só para a terceira idade? Não. Não? Não, tem predisposição genética. Algumas pessoas começam mais cedo, É meu caso, óbvio. outras pessoas começam mais tarde. Lembra dessa cor. Legal. Legal. Esse tema é importante, eu vou perguntar aqui agora. Que acontece muito, tá? Perder o xixi quando tosse é normal? Não é normal. Ih, lascou. Tem sempre alguma coisa acontecendo atrás. Tem que procurar um médico para saber a causa. Comenta um pouquinho sobre isso pra gente. A perda de xixi. Temos várias causas, assim. Pode ser desde uma infecção urinária, né, uma perda por esforço, alguma disfunção da própria bexiga. Então, a gente precisa realmente investigar. Houve um mito há um tempo atrás, isso é muito comum em mulher, né? Que, eu tossi e perdi o xixi. Às vezes teve 2 filhos, 3 filhos, parto normal, tem alteração do assoalho pélvico, do esfíncter, e pode causar isso. Mas tem sempre uma causa por trás. Tem tratamento? Tem tratamento. Desde fisioterapia, que na maioria dos casos é até muito melhor do que remédio, né? Resolve melhor. A gente pode fazer uso de remédio também. Se for infecção urinária, eu tenho que tratar a infecção. Então, tem sempre que investigar. Tá, eu vou colocar aqui porque no outro podcast que está saindo hoje, né? O cirurgião de coluna, ele comenta justamente sobre isso também, que tem essa parte, né? Tem. Que pode ser também problema na coluna. Na coluna, pode. Que aí perde o controle ali na mastotonose, lombar, alguma coisa assim. E normalmente, quando é por conta de questões na coluna, são questões sérias. Então, você precisa estar muito atento. Que perde ali o controle, né? Uhum. Gabriel, pode ir. Tá liberado, hein? Envelhecer significa ter dor nas articulações todos os dias? Não. Mito. Explica. As articulações da gente, elas também envelhecem. E elas vão perdendo um grau de mobilidade e até lubrificação, vamos dizer assim. Algumas doenças, elas fazem isso ser mais rápido e mais intenso. Algumas doenças reumatológicas, artrose, artrite reumatoide, né? Mas não é comum, não é normal do processo de envelhecimento. Entendi. O que eu posso fazer para melhorar? Uma das coisas é alongamento. Vai resolver tudo? Não, mas vai ajudar. Sim. Depois dos 60 é tarde para começar a fazer exercício? Não, mito. Nunca é tarde. Se você quiser começar com 90, você pode começar, você vai ter benefício. Legal. É normal esquecer nomes e compromissos com a idade? Não. Normal não é. Tem alguma coisa acontecendo. Nem que sejam todas as suas abas abertas ao mesmo tempo. Não, Rodrigão, você sabe que esses dias eu fui pegar alguma coisa no banheiro. Acho que foi um negócio para desentupir o nariz da minha filha. E aí eu fui amarradão com ela no colo, deixei ela dentro da pia, peguei o negócio e deixei ela lá. Deixei a criança dentro da pia. Aí daqui a pouco eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu não vi ela, falei, gente, onde ela tá? Aí eu fui ver dentro da pia, assim, batendo a mãozinha na água. Você quer ver uma coisa que está muito associada a quadros de ansiedade e até essa nossa correria do dia a dia? Você está conversando e esquece a palavra no meio da frase. Já aconteceu com você? Muito. É um horror. E quando eu tô falando com um paciente? Que eu tô ali no meio da consulta e alguma coisa... E não vem a palavra, né? Quem tem histórico de doença na família está condenado a ter o mesmo problema? Não. A genética é só um pedaço disso. As doenças normalmente são multifatoriais. E muito provavelmente você vai ter alguma... Exceto algumas doenças que são geneticamente determinadas, mas é uma minoria. De uma maneira geral, a gente tem alguma coisa para fazer. Sim. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo? Verdade absoluta. Verdade absoluta. E ainda bem que está todo mundo se convencendo disso agora, né? Corpo são e mente sã, a gente precisa estar com a cabeça boa. É isso, então.
Muito obrigado, doutora Thaís, por estar aqui com a gente. A gente quer receber você mais uma vez para contar novas histórias. Tem um monte. Histórias de paciente. E, Rodrigão... Olha, eu tô cheio de coisa pra perguntar ainda. Tá cheio de coisa? Tem que isso? Tô, porque terceira idade, amigo. Chega, você vai ver. Caramba. Vitamina, que a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre alimentação, né? Pra estar ali, não que eu precise, mas o vigor, né? Enfim, tem muita coisa pra falar aí. E espero aí na próxima. E com certeza. Vai ser um prazer, meninas. É só convidar que a gente volta. Com certeza. Gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que está assistindo. Não se esqueça de comentar, de se inscrever no canal e deixar seu like e compartilhar para seus amigos. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.